Aleluia, vocês fazem falta, viu? A gente sente saudade de vocês, viu? Desse povo maravilhoso, desse povo abençoado. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Mas eu não gosto de perder tempo, a gente vai para a palavra, amém? Depois a gente vai se abraçar, não é? Hoje é um momento de comunhão, hoje é um momento de alegria, não é? Nós vamos celebrar a nossa Santa Ceia e a gente estava com uma grande expectativa de estar aqui com vocês, amém? Mas eu quero falar algo aqui hoje, amado, eu quero que você abra o seu coração, nós acabamos de cantar, né, um louvor, de adorar o Senhor, e eu quero falar um pouco sobre a presença de Deus, amém? Sobre a manifestação da presença dele na minha vida e na tua vida. Aonde vai o nosso culto, amado? Aonde vai a nossa adoração? Não é? Jesus certa vez falou no Evangelho de João para aquela samaritana, e aquela samaritana tinha uma ideia de onde seria a adoração. E onde é a adoração, amado, é um lugar onde existe o reconhecimento, e onde existe o reconhecimento há a manifestação da presença. Amém? O Senhor diz que nós devemos reconhecer a Ele em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Então a Bíblia fala, amado, que onde há um reconhecimento da presença, há uma manifestação dela para nos assistir naquilo que nós precisamos. Amém? Você está comigo? E hoje, amado, é uma noite de Santa Ceia. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Amém? Hoje é uma noite de nós celebrarmos a nossa liberdade, a nossa redenção, celebrarmos a nossa vitória, celebrarmos a nova natureza, celebrarmos, amado, a realidade que nós somos nele. Amém? E não a realidade que fez parte da nossa vida lá atrás. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e coisas novas se fizeram. Amém? E as coisas antigas se passaram. Amém? Então eu quero que você abra aqui a palavra de Deus, eu quero que você vá lá em Atos. Eu vou ler essa passagem aqui. Atos capítulo 6. Aleluia. Nós vamos falar sobre o templo hoje. Amém? Aleluia. Atos no capítulo 6. Essa passagem é bastante conhecida, mas eu queria começar por ela aqui e deixar o Espírito nos conduzir, amém? Atos capítulo 6, no versículo... A partir do versículo 10, a Bíblia diz aqui, todo mundo conhece essa passagem, amém? A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio do poder de Deus, não é? E a Bíblia fala que havia, amado, uns sinais se manifestando na vida de Estevão. Mas o que chamou a atenção, amado, sobre aquelas pessoas que contestavam a vida de Estevão, que se levantaram contra a vida dele, amado, não foram as curas, não foram os milagres que estavam acontecendo, mas uma palavra que ele estava pregando, amado. E aquela palavra foi mal interpretada por aquelas pessoas, em função daquilo que elas construíram, de como verdadeiramente é adoração e deveria ser adoração dentro de um conceito religioso. De um Deus, amado, que é preso num templo, de um Deus que apenas se manifesta no templo, né, de algo que não pode acontecer fora, que não pode tocar a vida de alguém que está fora. E eu quero ler essa passagem, mas eu estou dando essa introdução para a gente avançar. Amém? Então aqui em Atos, no capítulo 6, no versículo 10, começando aqui, a palavra de Deus diz o quê? Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então a Bíblia fala, amado, que Estevão estava cheio do Espírito de Deus. Ele estava cheio da inspiração de Deus, era o próprio Deus, amado, falando, usando a boca de Estevão, se expressando por intermédio de Estevão, amém? Para aquele povo que estava se levantando contra aquilo que Deus, amado, havia estabelecido que um dia aconteceria, que seria a mudança, amado, de algo tão maravilhoso que aconteceu, a mudança da adoração, a forma como Deus iria se manifestar no povo, a forma como Deus, amado, iria se conduzir junto com esse povo na sua caminhada, amém? E aqueles religiosos não entenderam muito bem, e a Bíblia fala nesse texto aqui que eles se levantaram contra a vida de Estevão. Mas a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito, amado, cheio de sabedoria. E a palavra de Deus fala que ninguém conseguia contradizer aquilo, amado, que Estevão estava falando pelo Espírito de Deus. Mas, no entanto, amado, Estevão estava enfrentando resistência naquele momento, porque o que estava sendo contestado era o que Estevão pregava. Amém? Então, aqui seguindo a passagem aqui, no versículo 11, diz, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. E apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo.
e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então a Bíblia fala aqui, amado, que aquelas pessoas se levantaram. É interessante que nos versículos anteriores, a gente vê claramente aqui que sinais e prodígios estavam acontecendo através do ministério de Estevão. Mas o que chamou a atenção dos escribas, dos fariseus, daqueles religiosos, era que Estevão estava falando a respeito de uma ordem, amado, que havia sido mudada. Que a ordem, amado, que ordem? A ordem religiosa, a ordem da fé, a ordem através da qual, amado, Deus se manifestaria. Estevão estava comunicando, amado, para aquele povo que aquele tempo passou e que um novo tempo foi estabelecido por Deus e não por ele. Amém? É interessante que aquele povo começou a falar que Estevão estava falando contra o templo e contra Deus. O povo estava acusando, amado, na verdade, Estevão de falar contra a antiga forma de cultuar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Então acusaram Estevão de falar contra o templo e contra Deus. Falar contra Deus, amado, era falar contra a palavra, era falar contra a lei. E Jesus, amado, foi pregado por Estevão, e nós sabemos claramente que Jesus representa o templo e representa a lei, o cumprimento da lei, mas não representa mais a lei. Era sobre isso, amado, que Estevão estava falando, e eles estavam contestando esta forma de pregação de Estevão. Amém? E eles estavam falando e dizendo que Estevão estava falando contra Moisés, amado, e contra a lei. Falar contra a lei era contra a palavra. E falar contra Moisés, amado, é falar contra aquilo que Deus confiou a Moisés, como instrução de como deveria ser a adoração. Mas eu não sei se você se lembra, amado, daquela passagem de Jesus com a samaritana. Quem lembra disso? Que a samaritana perguntou onde seria a adoração. E Jesus disse, olha, a adoração não vai ser mais nem no monte, nem em Jerusalém. A adoração vai transcender um lugar. Não vai ser mais num lugar físico. Presta atenção nisso aqui, igreja. Presta atenção nisso aqui. Os judeus, amados, estavam confinados, sabe, em Moisés. Eles confinaram Deus num templo feito por mãos humanas. Eles estavam dizendo, amado, que Deus não poderia se manifestar em outro lugar, e eles falaram sobre Moisés. Mas eles esqueceram de um detalhe, amado. Antes de Moisés houve Abraão. Antes de Moisés houve José. E Estevão, amado, cheio do Espírito Santo, começou a falar, não a partir de Moisés que eles alegavam, amém? E levantaram como sendo uma blasfêmia de Estevão. Eles falaram de um Deus, amado, que foi à procura de alguém que habitava, amado, num lugar, sabe, de um povo impuro. Então, Estevão começou a falar, amado, de como Deus ele tem um interesse pelo homem e que a iniciativa, amado, partiu de Deus e atrás do homem e não do homem em relação a Deus. Quando Deus, amado, procurou o homem, ele procurou o homem com o propósito de se manifestar a esta pessoa e determinar os caminhos pelo qual, amém, essa pessoa deveria ter comunhão com ele, deveria entrar numa intimidade com ele. E é interessante que Estevão começa a falar de Abraão, dizendo que Deus apareceu a Abraão. Deus apareceu a Abraão, amado. Deus apareceu a Abraão. Ou seja, ele foi ao encontro de um homem que não o conhecia, e que era um pagão, que adorava outros deuses, que morava noutra terra. E aquele homem ouviu a voz de Deus, amado, quando Deus disse, ei, sai da terra da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão ouviu aquilo ali e creu. E a Bíblia fala que ele saiu de um lugar onde ele estava, um lugar seguro, um lugar de comodidade, um lugar onde ele tinha domínio sobre determinadas situações, ambientado com a tradição, amém? Ambientado com a família, com os seus amigos. E Deus chegou para ele e disse, olha, sai desse lugar e eu vou te mandar para um lugar onde você nunca esteve antes. E a Bíblia diz, amado, que Abraão obedeceu. E Abraão obedeceu, amado, não com base numa justificativa que ele tinha ouvido de Deus. Abraão obedeceu porque a Bíblia diz que ele não sabia para onde ia e ele resolveu obedecer. Então, naquele momento, amado, Deus estava se mostrando como sendo alguém interessado em estabelecer um propósito na vida de uma pessoa chamada, aquela pessoa, Abraão.
E não havia nada que Abraão pudesse apresentar para que pudesse atrair a atenção de Deus. Foi uma iniciativa de Deus, amado, ir em direção ao homem. Você está comigo? Abraão resolveu crer que aquilo que Deus tinha para a vida dele, mesmo que ele não tomasse conhecimento, era o melhor que ele tinha para Abraão. E ele resolveu obedecer a Deus. Mesmo sem saber para onde ia, ele resolveu crer que mesmo sem saber para onde ele ia, que mesmo sem saber para onde ele foi chamado para ir, ele resolveu crer que Deus tinha o melhor para a vida dele, e não a sua razão, e não as suas alegações, e não o costume que ele havia construído junto com a sua parentela e junto com a vizinhança. Ele resolveu crer, amado, naquilo que Deus falou. Você está comigo? Estevão começou por aí. O judeu, amado, construiu um tipo de culto a Deus em que tudo que tinha que acontecer naquele local, amado. Não podia acontecer fora. Deus tinha que se manifestar ali. Deus tem que se manifestar nessas 4 paredes. A Bíblia diz que Deus não habita, amado, em templos feitos por mãos humanas. Aleluia. Jesus falou uma coisa muito doida e os fariseus refutaram na hora. No Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus olha para aquele templo e diz: eu vou destruir isso em 3 dias, e em 3 dias eu levanto outro templo. E aqueles religiosos disseram: como? Nós passamos 40 anos para construir isso e você vai dizer que destrói, em 3 dias você levanta? A adoração mudaria de um lugar, amado. A adoração não seria mais num lugar, amado. Deus não se apresentaria para um público, sabe, como uma estrela. Deus se revelaria no coração do homem, mas num ambiente físico. Glória a Deus pela sua revelação, pelo seu ânimo. Nesse Deus que disse que sairia do templo para se revelar dentro do seu coração. Era um novo culto, amado, era uma nova realidade. E os judeus construíram uma religião, construíram uma fé, amado, em que Deus tinha que se manifestar num ambiente físico. E Jesus, quando disse que destruiria o templo, amado, e construiria outro, a Bíblia diz que Jesus estava falando do seu próprio corpo. Não era de algo físico, amado. Não era de algo geográfico. Ele estava sinalizando que ele se manifestaria num lugar, e esse lugar seria o teu coração e o meu coração. Você está comigo? Aleluia. Olha que coisa interessante. E o que Jesus ouviu ou tomou conhecimento foi que os fariseus disseram: a gente tem que tirar a vida desse cara e tem que matar esse cara, porque esse cara está blasfemando. Aleluia. Muitas vezes, igreja, muitos cristãos, eles se direcionam para um ambiente físico pensando que o ambiente físico vai mudar a vida dele. O ambiente físico não muda a vida de ninguém, amado. Pode deixar até você deslumbrado com o conforto. Pode deixar até você deslumbrado com a beleza, seja lá o que for. Mas aquele ambiente, aquele prédio, sabe, que tem uma placa, aquilo ali não muda você se não houver uma manifestação de Deus naquele lugar, amado. E eu vou te dizer uma coisa: aquele lugar não é um prédio, mas aquele lugar é o teu coração, é o meu coração. Tudo o que acontece na minha vida e na tua vida depende de uma expectativa que eu construo em Deus e da forma como eu conheço e passo a conhecer esse Deus. Amém? Então Estevão começou a mostrar para aqueles religiosos, dizendo o seguinte: olha, Deus se manifestou primeiro, não foi a Moisés, Moisés veio depois. Então Moisés é tão importante para vocês, mas eu vou dizer uma coisa: Deus se manifestou para alguém chamado Abraão, e esse alguém que Deus se manifestou, Deus não tinha nenhuma aliança com ele ainda, mas ele resolveu se manifestar para essa pessoa. E depois ele começa a falar, amado, que depois foi que Deus fez uma aliança com Abraão, quando Abraão disse: como é que eu sei que você vai estar comigo? E aí Deus propôs um modelo. Um modelo, amado, de como Abraão deveria se relacionar com ele. Presta atenção nisso, igreja. Porque você vai celebrar uma aliança que você tem com Deus. E na celebração, amado, da Santa Ceia, deve haver no nosso meio compreensão, amado. Que a Santa Ceia fala de comunhão. Comunhão fala de relacionamento. Amém? Quando Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, amado, no versículo 16, Paulo fala uma coisa interessante. Não é o cálice da bênção a comunhão do sangue de Cristo? Eu não sei se você sabe o que isso significa, mas quando Paulo diz não é o cálice da bênção a comunhão do sangue, em outras palavras, Paulo diz não é o cálice da bênção a comunhão com a vida que nós recebemos dele? Então, quando você celebra pela fé e toma do cálice,
O que é que você está bebendo? Da vida. Porque o sangue representa vida. O sangue representa cobertura espiritual, proteção, provisão, cuidado. Representa que você é uma propriedade exclusiva de Deus. O inimigo não pode tocar em você. Então Paulo diz que o sangue representa a comunhão. Comunhão de quê, amado? Comunhão da vida. O sangue de Cristo representa isso. Porque a Bíblia fala que ele apresentou um sangue, amado, que foi derramado ao meu favor e ao teu favor. Ele foi apresentado diante de Deus e obteve eterna redenção. Obteve eterna redenção. Sabe, amado, você não vai ser redimido, nem você vai ser liberto. Ele já te comprou e já te libertou. O sangue que ele apresentou foi o preço que ele pagou da minha liberdade e da tua liberdade. Então você é livre, você é livre, você é livre, não por aquilo que você fez, amado, porque não é mérito do homem. Esse sangue foi apresentado, mas esse sangue não foi apresentado apenas diante de Deus, mas foi aspergido sobre a tua vida, a fim de te consagrar, a fim de te limpar e a fim de mostrar para principados e potestades que hoje você é propriedade exclusiva de Deus. Não foi você que passou nos umbrais da casa, mas foi Jesus que aspergiu sobre a tua vida. Aquele que venceu aspergiu sangue sobre você, amado. Sangue fala de comunhão com vida e não com morte. Sangue fala de relacionamento, de intimidade. Jesus começou a falar para aquela samaritana dizendo, olha, a adoração mudou. E Deus procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Pai em espírito. Deus é espírito. Então, quando nós adoramos a Deus, amado, nós entramos em intimidade com Ele, amado. Nós nos tornamos um com Ele, amado. Aleluia. Então, Estevão falando aqui que a ordem do culto já foi mudada. Mas religioso, amado, ele tem método. Ele não quer mudar a ordem do culto. E ele quer reconhecer apenas a Deus, amado, num determinado ambiente físico. Muitos, amado, vivem a sua vidinha medíocre lá fora. Quando é num domingo, numa quinta, ou numa terça, ou num culto qualquer que seja, vem para aquele culto, para ter um encontro com Deus. Amado, Deus não está aqui. Quem nasceu de novo? Eu acho que ele está aí. Então, onde você está, a presença está. Porque quando Deus resolveu, amado, eu estou falando sobre presença, e para se falar sobre presença, amado, e o que estava sendo contestado aqui pelos religiosos, era que Estevão estava falando contra Moisés. Falar contra Moisés era falar contra a lei e contra o tabernáculo. E quando Deus, amado, deu o tabernáculo, eu quero que você vá lá em Êxodo. Êxodo, capítulo 26. Aleluia. Deixa eu chegar lá. Você segura um pouco. Depois eu dou o versículo. Ele começou a falar em Abraão, irmãos. E para ele chegar em Moisés, ele falou também em José. Até então, amado, o aspecto da aliança em si não era tão enfatizado. E a gente vê, amado, que José foi traído pelos seus irmãos. Não é? Deus deu um sonho para José, amado, que ele reinaria sobre sua família. Deus levantou José como alguém, amado, que salvaria, na verdade, eram os patriarcas. O próprio povo de Deus seria assistido por José. Mas é interessante que José foi traído pela mulher de Potifar. Potifar não reconheceu que José era fiel. Ele foi parar dentro de um buraco jogado pelos irmãos. Do buraco saiu do presídio. Do presídio, chefiou lá as celas lá. Começou a exercer um certo domínio sobre aquelas pessoas. E a Bíblia diz que ele preso, o Senhor era com ele. Dentro da cadeia, o Senhor era com ele. Então a gente começa a ver, amado, que Deus se manifestou a Abraão em Ur dos Caldeus. Deus não se manifestou a Abraão num templo, amado. Deus foi ao encontro de Abraão quando ele estava junto com a sua família, numa terra de pessoas pagãs, de vários deuses. Isso mostra que Deus não está preso a um templo, amado. Deus não está limitado a um templo.
a um espaço físico. Mas o religioso, amado, limita Deus a um culto, limita Deus a um evento, limita Deus a um tipo de culto especial, a um local especial em que as pessoas dizem, Deus vai se manifestar com poder neste lugar. E nós deixamos de reconhecer, amado, a presença dele. Porque desconhecemos aspectos da aliança, amado, e aspectos da adoração que foram mudadas por Jesus. Era sobre isso que Estevão estava falando. Deus foi ao encontro de Abraão, e não no templo, amado, mas na terra dos pais dele, na terra da sua parentela. E disse, sai porque eu tenho um plano melhor para você. Não é bom você ficar aí. Deus, amado, foi lá onde José estava, no presídio, amado. E a Bíblia diz que José, no presídio, Deus era com ele. E Deus o fez prosperar lá dentro do presídio, amado. Foi traído por aquela pessoa que ele ajudou, amado, quando decifrou o sonho. Parece até que Deus havia esquecido dele, amado. Mas Deus não esqueceu dele. E ele foi tirado daquela condição. Isso mostra, amado, de um Deus que trabalha. De um Deus que está interessado em prover aquilo que eu tenho como necessidade, amado. De um Deus que não se limita, amado, a assistir aquele que precisa. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, amado. Ele é a minha fortaleza, Ele é a tua fortaleza, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. Ele, em qualquer momento, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus e ninguém pode impedir isso. E Ele não se manifesta apenas aqui, num culto especial, num ministro especial que chega aqui. E a gente coloca toda a expectativa naquele ministro especial e tira a expectativa daquele que está dentro. Aí o culto é especial, mas fora não é especial. E por último, irmãos, Estevão fala de Moisés. Mas o religioso, o fariseu, queria prender Deus num templo. Não, ele não pode se manifestar em outro lugar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho, na parada de ônibus, sob toda e qualquer condição que você se encontrar, aonde você estiver, se você é um cristão, vou te dizer uma coisa, ele está ali. Ele está ali. A questão é que eu estou esperando por um ministro ungido, por um culto sobrenatural. Culto sobrenatural? O sobrenatural está dentro, não fora. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. A nossa adoração é no espírito, é no coração, amado. E ela nos coloca em comunhão íntima com Deus, porque Deus é espírito. Deus não está num lugar físico, amado. Agora Ele se manifesta nesse lugar. Nós nos reunimos aqui como igreja, botamos placa Verbo da Vida, porque é uma denominação, amado, onde foi dada uma visão ao casal de missionário que desse esse nome, amado. Mas o propósito é ministrar a sua palavra a fim de compartilhar os dons do Espírito, amado. Quando os dons são compartilhados, essa é uma expressão que Deus tem no meio do corpo. E o propósito é edificar, é construir, amado, é levar este povo à maturidade. Mas não limitar Deus a um dia de domingo à noite, a um dia de domingo pela manhã, a um culto de quinta-feira de oração. Deus não está limitado a 3 momentos da semana que nós temos, amado. Não, amado, esse Deus não é esse Deus religioso que as pessoas tentam construir. Que nada pode acontecer lá fora, tem que acontecer aqui. Milagres acontecem na tua casa, milagres podem acontecer no teu trabalho, milagres podem acontecer na parada de ônibus, milagres podem acontecer você andando, amado, e de repente reconhece a presença. No meio do problema, amado, daquele povo, sabe, Moisés olhou e disse, o que é que eu faço? Bota o pé. Quando você me obedecer, eu me manifesto. Os sacerdotes, amado, levando a arca, sabe, houve um momento, amado, que aquele rio estava caudaloso. Quem conhece água e quem conhece cachoeira em um rio que transborda, que é caudaloso, que tem um volume de água muito forte no inverno, quando você olha assim, você sabe que se você cair ali dentro, você está frito. O peso da água, a força da água, a violência da água. E é interessante, irmãos, que quando os sacerdotes receberam as instruções do Senhor para caminhar, e o Senhor disse, olha, avisa para que os sacerdotes coloquem os seus pés sobre as águas. Amada, a Bíblia diz que quando os sacerdotes molharam os pés, as águas do Jordão pararam em cima e pararam embaixo, e os sacerdotes passaram. Deus estava ali.
Deus não estava num templo, amado, mandando você fazer coisas. Você termina o culto aqui, faça isso, faça... Não, ei, ele sai junto, amado. Ele está contigo. Ele mesmo disse, eu sou contigo. Eu estou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Não te assustes. Ele diz, eu não te desamparo. Amado, não é Deus fazendo um favor de longe para mim nem para você. É Deus comigo e Deus contigo. Quando o povo passou pelo Mar Vermelho, amado, qual foi a instrução de Deus? Deus parou no meio da confusão, se eu posso dizer dessa forma, parou no meio do mar e disse, manda o povo passar. Manda o povo passar. Quando o povo passou, Deus foi atrás do povo, para não permitir que Faraó pudesse alcançar aquele povo. Ele foi na frente para abrir o obstáculo. Depois que abriu o obstáculo, parou no meio para não permitir que as águas voltassem, a fim de prover uma necessidade do povo. Passa, povo. Passa, povo. Lá vem Faraó. Faraó não podia passar, porque havia Deus atrás, ali na retaguarda. Você está comigo? Então o nosso Deus, amado, é um Deus de aliança, é um Deus que não se manifesta apenas num determinado culto, diariamente, 24 horas por dia, este Deus está aí. A questão toda é, reconhece. Reconhece. E quando você receber instruções, que você sabe que é dele através da palavra, e o Espírito testifica a palavra de Deus no teu coração, amado, onde a planta dos teus pés forem colocadas debaixo de uma direção de Deus, as águas vão ter que parar, amado. Vai ter que parar para você passar. Agora não é agindo de qualquer forma, mano. Porque o sangue nos chama para uma comunhão, nos chama para um relacionamento com Deus. Você está comigo? Então aqui em Êxodo, no capítulo 26, no versículo 30, Êxodo 26, 30, aqui tem uma instrução do Senhor dizendo, levantarás o tabernáculo. O tabernáculo, igreja, representava o lugar onde Deus queria estar, onde Deus queria se manifestar. Um lugar onde Deus queria ter comunhão com aquele povo. Você está comigo? O tabernáculo representava a presença de Deus ali no meio daquele povo. E a presença de Deus no meio daquele povo, amado, tinha uma finalidade, assistir aquele povo, guiar aquele povo, direcionar e conduzir aquele povo. Por isso que a gente vê na velha aliança, amado, o povo caminhando em direção à terra prometida, peregrinando na terra. Quem sabe que nós somos peregrinos e estrangeiros aqui? O que é que o povo fazia durante o tempo da sua peregrinação? Conduzia o quê? Desmontava o tabernáculo, amado, e conduzia o tabernáculo. Desmontava o tabernáculo e conduzia o tabernáculo. Qual era a finalidade disso? No momento em que aquele povo se direcionava para um determinado lugar, amado, eles conduziam a presença através do tabernáculo. Quem lembra, amado, quando Deus se manifestava através de uma coluna de fogo e Deus se manifestava através de uma nuvem. E aquela nuvem guiava o povo. Aquela coluna de fogo esquentava o povo e iluminava o povo. E o povo acompanhava a coluna. Acompanhava a presença. Durante o tempo da sua peregrinação, durante o tempo de vida que eles tinham ali, o que é que eles faziam? Eles recebiam uma instrução de Deus, amado, para entrar em comunhão com Ele, entrar num relacionamento com Ele, a fim de que eles fossem conduzidos por Deus durante a sua caminhada, amado, em vida. E isso não mudou. Isso não mudou. Cadê Deus? Está aí. Então ele disse aqui, levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Presta atenção aqui. Deus estava, amado, instruindo a Moisés de como deveria ser construído e quais deveriam ser os materiais na construção do tabernáculo. E Deus disse que havia um modelo. E o modelo foi entregue pelo próprio Deus. Se o tabernáculo representava a figura, a presença de Deus no meio do seu povo, a assistência de Deus no meio do seu povo, a tenda da congregação, o lugar de comunhão que Deus tinha com o seu povo. Você está comigo? Quem poderia dar essa instrução acerca de relacionamento senão o próprio Deus? Por isso que Deus disse para Moisés, faça conforme eu te orientei. Não invente nada que é seu. Faça tudo da forma como eu disse. E quantas vezes, amados cristãos, por não entenderem o sacrifício de Jesus,
por não entenderem a Santa Ceia, querem construir um relacionamento não segundo o modelo passado por Jesus, mas segundo o modelo construído pela religiosidade, ou pelo eu acho, ou pelo eu penso, ou eu creio. Isso é uma forma de você se relacionar errado com Deus, amado. E a forma como nós nos relacionamos com Deus é determinante, amado, para a nossa prosperidade, para a nossa provisão, para a nossa proteção e preservação durante o tempo em que nós estivermos aqui. Porque Deus não se limita a um culto, amado, ele quer se expressar. E a presença dele, amado, tem esse propósito, de ser com seus filhos. Você está comigo? Deus não é um Deus parado na dele, amado, esperando que você faça tudo. Deus é um Deus, que eu digo, ele é um cooperador, nós somos cooperadores com ele, diz a palavra. Eu faço a minha parte, ele faz a sua parte. Mas aqui, amado, quando Deus estava falando para Moisés construir um tabernáculo, ele estava dando uma orientação que ele deveria fazer conforme o modelo que ele recebeu de Deus, para que aí sim, esse relacionamento não fosse afetado. Então existe uma forma, amém, de nós nos relacionarmos com Deus, amado. Você lembra do que Paulo falou, que muitas vezes na Santa Ceia, por nós não discernirmos o corpo, não é discernir o que eu faço de errado, amado, eu não discerno a igreja. Eu firo a igreja. E quando eu firo a igreja, amado, o que é que acontece? Eu estou tocando no cabeça que é Cristo, e quando eu toco no cabeça que é Cristo, isso pode causar dano sobre a minha vida. O problema não é que eu erre que você erra, amado. O problema é que quando nós ceiamos, nós não discernimos a igreja. E Paulo diz que muitos estão doentes, muitos dormem antes do tempo, ou seja, vão embora antes do tempo, porque não discernem a importância do corpo, a importância da igreja, a importância da comunhão do corpo de Cristo, amado. E que nessa comunhão há vida, que nessa comunhão há cura, que nessa comunhão há provisão, e que nessa comunhão, amado, há a manifestação da própria presença de Deus, porque a igreja representa o corpo de Cristo aqui. Aleluia! Então ele diz, levantarás um tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte, ou seja, não faça nada diferente. Faça tudo que eu determinei para que você fizesse, e aí sim eu vou poder me manifestar para vocês como Deus. Aleluia! Vai lá em Apocalipse. Não, não vai em Apocalipse não. Depois a gente vai lá. Eu quero que você vá aqui em Lucas. Lucas capítulo 21. Aleluia. Lucas capítulo 21. Deus foi ao encontro de Abraão. Deus foi ao encontro de José. Deus não está limitado, amado, a um espaço físico. A adoração não está ligada ao templo, porque Jesus disse que ele era maior do que o templo. Versículo 5 de Lucas 21 diz o seguinte: falavam alguns a respeito do templo, de como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Presta atenção nisso aqui. A gente não consegue impressionar a Deus, amado. Você entende? A gente não vai conseguir nunca impressionar a Deus, amado, com aquilo que a gente dá para Ele. Amém? Porque Deus não precisa do meu dinheiro, amado, não precisa do teu dinheiro. E quando nós dizimamos e nós ofertamos, nós fazemos isso porque nós precisamos e não Deus precisa. Nós precisamos porque precisamos fazer para alinhar os verdadeiros valores que nós damos, amado, ao dinheiro e às finanças. Você está comigo? Fazemos isso para disciplinar o nosso coração, para mostrar, amado, que quem tem primazia é Deus e não o dinheiro. Amém? Mas nesse texto aqui, e é isso que eu quero chamar a atenção hoje para a igreja, para que a gente possa meditar, porque houve uma mudança, amado. Houve uma mudança de uma velha aliança para uma nova aliança. O tabernáculo foi retirado e o verdadeiro tabernáculo foi estabelecido. E assim como era na velha, que o tabernáculo representava, mas não representa mais, porque o tabernáculo da velha era a sombra de uma realidade, apontava apenas para uma realidade que viria, a fim de conduzir o homem para aquela realidade. Você está comigo? Assim como o tabernáculo refletia a presença de Deus no meio do seu povo, e a presença de Deus no meio do povo de Deus fazia com que ele pudesse prover
tudo aquilo que vinha como necessidade para aquele povo, porque a finalidade de Deus estar presente também é essa, de nos assistir, de nos preservar e de nos conduzir numa caminhada que Ele tem para a nossa vida. Mas quem entrava lá, amado, era uma pessoa só por todos. Apresentava sangue de bode. Aquele povo era impedido de ter comunhão. Eles tinham comunhão, amado, por causa daquilo que eles ofertavam no tabernáculo e por aquilo que o sumo sacerdote apresentava, amado, e aspergia sobre o propiciatório, amado. O que é propiciatório? Era um lugar onde era o sangue, era aspergido, a fim de conseguir de Deus as suas benécias, as suas bênçãos. Você está comigo? Ser propício, ser favorável ao povo. O culto da velha era isso. E é o que acontece. Naquele momento em que Deus era reconhecido, através desses sacrifícios, através dessas ofertas, aí sim Deus entrava em comunhão com o povo, porque o povo estava estabelecendo um relacionamento correto com Ele, baseado nas instruções dadas pelo próprio Deus. E não pode haver comunhão entre trevas e luz. Jesus é o caminho, amado. Jesus é o caminho. E ninguém vai a Deus, amado. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Ele é a porta, ninguém entra. A porta, só existia uma porta no tabernáculo, aquilo já sinalizava para a porta chamada Jesus. É o local onde você entra. Dentro do tabernáculo havia, amado, móveis, sabe? Havia uma forma de mostrar para o homem que ele tinha que passar no altar de bronze, que representava o sacrifício, que representava o arrependimento, que representava o derramamento de sangue. E aí, amado, Deus começava a mostrar de como o homem, sabe, poderia se relacionar com ele. Mas os móveis, amado, foram substituídos do velho, porque o verdadeiro tabernáculo é Jesus. Eu quero que você entenda isso. O verdadeiro tabernáculo é Jesus. Pergunta ao teu irmão onde é que Jesus está na tua vida, meu irmão. Diga o tabernáculo. Diga o tabernáculo, meu irmão. Representa a presença de Deus, a manifestação de Deus, o cumprimento da palavra de Deus e do propósito de Deus para o seu povo. Diga onde está Jesus na sua vida. Diga, Ele é o verdadeiro tabernáculo. Ele é a verdadeira presença de Deus. Aleluia. Jesus disse, aquele que andar comigo, não anda em trevas. Aquele que anda comigo não anda em trevas. Treva é escuridão, amado. Treva é escuridão. Aquele que anda comigo, porque Ele é o verdadeiro tabernáculo. Ele é a expressa e exata imagem de Deus. Ele é a revelação de Deus no coração do homem. Ele é a presença de Deus no coração do homem, no coração da igreja. Eu sou a luz do mundo. Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, e aquele que anda comigo não andará em trevas. Aquele que crê em mim viverá, ainda que morra. Não o deixarei, não o desampararei, eu estarei convosco, eu estarei convosco, eu estarei convosco até a consumação de séculos. Está onde? No culto, no templo, no evento? Não! Está aí! Mas eu preciso ir para aquele evento especial. Eita, meu Deus! E o verdadeiro tabernáculo não é reconhecido, mas o ministro é reconhecido. Reconhece o ministro, mas não reconhece o tabernáculo. Você só vai sair animado com o ministro, mas não transformado. Mas não curado, porque quem cura é Ele. Quem transforma é Ele. Quem comunica propósito é Ele. O homem não pode abençoar, amado, se por trás desse homem, amado, não estiver Jesus em operação, amado. Se não houver um Deus que é reconhecido por intermédio da sua palavra. Ele é o verdadeiro tabernáculo. O que nós estamos celebrando hoje é a vida e não a morte, amado. É luz e não trevas. É cura, amado, e não doença. É redenção e não maldição.
É o que nós estamos celebrando hoje, amado. É que todo, em qualquer momento, onde nós estivermos, e não perdemos a nossa consciência em relação a esse verdadeiro tabernáculo, não tem perrengue para você, meu irmão, porque tem a luz. Ah, mas eu estou passando uma dificuldade. Eu também passo, igreja. Você está comigo? A gente está no mesmo barco, mas é dado muita ênfase, amado, às lutas, e não é dada ênfase ao tabernáculo. E o tabernáculo é o lugar, amado, onde Deus mostra que está no meio do povo dele. E a Bíblia diz que ele se mostra como Deus. Finish? All right. I agree. Ei, presta atenção. Fui obrigado a falar inglês. O inglês primitivo, mas saiu, irmão. Porque também se não saísse, eu estava no perrengue. Não dava para se comunicar. Mas deixa eu ler aqui uma coisa interessante. Eu não estou dizendo, amado, que a gente não deve construir um templo confortável, um lugar para receber mais pessoas. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com receber pessoas, dar conforto a elas, honrar com a vida delas, fazer com que elas possam ouvir a palavra, amado, sabe, de uma forma confortável, porque você está num lugar quente, não é bom, num lugar desconfortável, não é bom, não é verdade? Fazer com que você possa dar liberdade ao teu ouvido de ficar sossegado e permitir que a palavra toque em você. E Jesus, amado, não se admirou com a beleza do templo. Aqui nesse texto aqui ele está dizendo algo interessante. Você está comigo? Lucas capítulo 21, versículo 5. Falavam alguns a respeito do templo, de como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Jesus, olha que cara para estragar a festa. Se eu puder dizer dessa forma. Então disse Jesus, você vê essas coisas que você admira? Em 3 dias eu vou destruir isso. Em outras palavras, tudo isso que você admira, o que vai acontecer em 3 dias é muito mais sublime. É muito mais superior do que aquilo que você vê. Então Jesus falou dentro desse aspecto, de mostrar que aquelas pedras e que aquelas belezas daquilo que aquela pessoa estava vendo, que aquele discípulo estava vendo, não era comparável àquilo que ele ia fazer, aonde, amado? No coração do homem. Porque quando a Bíblia fala sobre a destruição do templo, amado, Jesus estava falando da destruição do seu corpo, para estabelecer uma nova ordem de adoração, uma nova ordem de como Deus se manifestaria e se expressaria por intermédio do seu povo, tocando corações, transformando corações e se mostrando verdadeiramente como sendo Deus no meio desse povo. Então Jesus mostrou claramente aqui, amado, que o templo físico com as suas belezas, sabe, amado, não representa, está longe de representar quem ele é e daquilo que ele pode fazer na vida daquelas pessoas. Você está comigo? Agora eu quero que você vá lá em Apocalipse. Eu quero chamar os diáconos. Aleluia. Não dá tempo, mas eu quero falar algo aqui. Se você for lá ler em Jeremias, no capítulo 7, Deus falou uma coisa interessante na velha aliança, dizendo, o templo não protege uma nação ímpia. Deus estava falando, amado, que para aquelas pessoas que correm para um lugar a fim de se proteger, não há refúgio, não há segurança. Um templo, amado, esse lugar físico aqui, ele só toma a expressão, sabe, da graça de Deus. A unção, amado, ela só se manifesta, o poder só se manifesta, se houver por parte de cada pessoa que está aqui o interesse de que haja algo da parte de Deus para ser liberado sobre quem está aqui. A expectativa que nós criamos de estar no culto, se ela for grande, é dessa forma que Deus vai se manifestar, amado. Se ela for pequena, é dessa forma que Deus vai ser limitado e se manifestar. Você está comigo? Aleluia. E o que nós estamos celebrando na Santa Ceia hoje, amado, é que existe um tabernáculo. Esse tabernáculo é Jesus. E a Bíblia diz que eu e você hoje, amado, nós somos santuários. Nós somos santuários. Nós somos templo do
Espírito. É onde esse tabernáculo, amado, se manifesta. É onde esse tabernáculo se expressa. E uma vez que ele se expressa, amado, ele retira trevas do coração do homem. Ele restaura aquela pessoa. Aquele templo, amado, passa a refletir a sua vida e a minha vida, passa a refletir a verdadeira imagem, porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito, a fim de que nós possamos refletir a Cristo como verdadeiramente Ele é. É uma expressão espiritual, amado. É o que acontece por dentro. Você está comigo? Então, aqui em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3, a palavra de Deus diz aqui. Eu queria chamar o grupo de louvor. Então eu ouvi uma grande voz vinda do trono. Preste atenção, amado. O apóstolo disse que ouviu uma voz vinda do trono. Não precisa dizer, amado, de quem era essa voz. Não precisa dizer de quem era essa voz. O apóstolo disse que ouviu, amado, uma voz vinda do trono dizendo o quê? Dizendo o quê? Eis o tabernáculo de Deus. Eis aí o lugar onde eu estou. Eis aí o lugar onde eu me manifesto. Eis aí o lugar onde eu me expresso. Eis aí o lugar onde eu tenho comunhão com o meu povo. E o meu povo tem comunhão comigo. Eis aí o lugar. Não é mais físico, igreja. Não é mais físico. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus sob a influência de um dom do Espírito, se nós reconhecermos o que está sendo ministrado, amado. Aí você está recebendo de Deus. Se existe resistência, não recebe. Mas se existe, sabe, abertura, se você acolhe com mansidão a palavra de Deus, você recebe essa palavra com mansidão. A Bíblia diz que essa palavra, ela é espírito e vida. Jesus disse, as minhas palavras, elas são espírito e vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica a palavra. Ou seja, produz aquilo que ela foi encarregada de produzir. Deus disse, a minha palavra não voltará vazia. Ela é como a chuva e a neve que do céu cai, e para mim não volte vazia, sem que antes ela fecunde a terra. Sabe o que é fecundar a terra, irmão? É fazer com que uma terra que não produz nada, fazer com que um coração seco, um coração amargo, um coração que não tem esperança nenhuma. Mas no momento em que essa palavra, amado, penetra e desce do céu como água, rega o coração, ela torna esse coração novamente fecundo e produtivo. Porque algo que é fecundo, amado, é até redundante de falar, é produtivo. Começa a produzir. Produzir o quê? Vida. Capaz de gerar algo. E o Senhor diz, a palavra não voltará vazia para mim, antes ela fará o que me apraz. Fecundará a terra, tornará essa terra fecunda, ela começará a dar os seus frutos. E o apóstolo disse, olha, eu ouvi uma voz do céu. Não, ele diz, eu ouvi uma voz do trono. Porque ouvir uma voz do céu pode ser um anjo, pode ser o que for. Mas ele disse, olha, eu sei de onde vem essa voz vem de um trono. O trono, amado, é o próprio Pai, o trono é o próprio Deus, e o Deus está falando e dizendo algo aqui. Eis o lugar da minha presença. Eis o lugar onde eu me manifesto. É a partir desse lugar que eu falo, é a partir desse lugar que eu tenho comunhão, que eu me relaciono, que eu assisto, que eu direciono, que eu conduzo, que eu protejo, que eu preservo. É a partir desse lugar. É nesse lugar, amado, que eu me manifesto. Em outras palavras, é nesse lugar. Eis o tabernáculo de Deus com quem? Diga comigo. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Quando fala habitar, amado, não fala apenas num lugar onde Deus reside e Ele está lá deitadão, todo poderoso e não faz nada. E a gente no perrengue, a gente passando sufoco. Muitas vezes, amado, parte do sufoco que nós passamos é por não reconhecermos a presença dEle. Porque a Bíblia diz, reconhece-me em todos os teus caminhos e eu.
Ou seja, onde há o reconhecimento, há a manifestação da assistência de Deus sobre a tua vida. Eu creio que aquele culto vai mudar a minha vida. Eu creio que a presença já devia ter mudado a sua vida. Você não vai para um lugar, amado, como espectador. Nós não estamos aqui como espectadores. Nós estamos aqui para louvar o Senhor. E eu vou te pedir uma coisa, hoje. Quando nós acabarmos de celebrar a Santa Ceia, quando você pegar o cálice, amado, entenda, a Bíblia diz que é o cálice da bênção. E a Bíblia diz que o cálice da bênção é a comunhão do sangue. É você entrar em contato com a vida e não com a morte. Porque o sangue representa a vida. O sangue, quando foi aspergido sobre a minha vida e sobre a tua vida, a Bíblia diz que esse sangue me comprou e me purificou e me lavou. Aleluia! E me constituiu rei. E me constituiu rei. E te constituiu rei. Rei faz o quê? Diga reina. Diga domina. O sangue te limpou, o sangue te purificou. E aí, amado, está eu e você pronto, amado, para dar retorno a Deus. Teve que limpar para primeiro constituir como autoridade. Diga, eu tenho toda a autoridade. Diga, foi-me dada toda a autoridade. Diga, eu tenho toda a autoridade. A fé, amada, ela toma posse daquilo que já foi dado, amado. A Bíblia diz que com o seu sangue, aquele que nos ama, Apocalipse, no capítulo 1, fala a respeito disso, aquele que nos ama, e com o seu sangue, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Sabe o que é que um sacerdote faz? Ele direciona a bênção que vem do céu para o lugar que ele determinar aonde ela deve acontecer. Estudo sobre o sacerdócio. Os sacerdotes de Deus, amados, são encarregados por Deus, são constituídos por Deus para determinar que a bênção que vem de Deus e que é concedida para ele que foi constituído como sacerdote, é ele que determina onde a bênção deve estar. Você não negocia com o diabo não, meu irmão. Você não negocia com o diabo, nem pede por favor a ele. Você estabelece onde a bênção deve acontecer. A água, amado, vem de cima, amado. Mas quem canaliza o local onde ela vai molhar e vai regar é você. A água vem do céu, amado. Mas quem canaliza, sabe, o local onde ela vai ser derramada, vai regar e vai produzir vida, é o sacerdote. Diga, eu fui constituído rei e sacerdote do meu Deus. Diga, eu represento os céus aqui na terra. Diga, eu determino aonde a bênção do Senhor deve acontecer. Diga, a vontade de Deus é que através da minha vontade a sua bênção possa ser estabelecida. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. Eles serão povo de Deus. Eles serão povo de Deus. Por causa da presença, você é propriedade. Tem dono. Não está à venda. Não está de oferta, não está de promoção. Você é muito caro. É muito caro. Você não pode ser comprado. Porque você já tem um dono e foi comprado. Você é povo dele. Você tem um dono. A Bíblia diz que você tem um pai que é ciumento. Ele quer saber com quem você anda. E ele não gosta de determinado lugar. Porque ele tem ciúme, amado, em outras palavras. Não é o ciúme humano. É o ciúme de zelo, de cuidado, de amor, de preservar. Você está comigo?
E Deus mesmo. E Deus mesmo. E Deus mesmo estará com eles. Onde a presença do Senhor está, amado, a Bíblia diz que há refrigério. O reino de Deus é de justiça, paz e alegria no Espírito. Você está animado? Eu estou animado, irmão. Eu estou animado. Eu estou animado. Pergunta ao seu irmão se ele se propõe a se alegrar hoje. Diga para o seu irmão, meu irmão, nós vamos celebrar a nossa redenção. Diga, você é sarado, você é curado, você é provido, você é abençoado. Diga, você é abençoado. Diga, você é abençoado. Diga, meu irmão, diga, Jesus, ele se fez pobre no teu lugar para que você recebesse das suas riquezas. Diga, você é rico, meu irmão, independente do saldo da tua conta bancária. Diga, você é rico. Diga, você é rico. Diga, você não é pobre. Você não é miserável. Porque você é filho. Você é herdeiro. Você tem direito. Diga, haja como tal. Diga, haja como tal. Diga, foi-te dada autoridade. Diga, toda autoridade. Diga, para pisar serpentes, escorpiões, todos os adversários. Você tem autoridade. Você recebeu graça sobre graça. E você recebeu o dom da justiça com um propósito. Reine, meu irmão. Diga, reine, meu irmão. Deus habita no meio do seu povo e não num culto apenas. Deus não habita numa reunião apenas, amado. Ele habita no meio do seu povo. Pergunta para o seu irmão, você vai trabalhar amanhã? Ele também vai. Você vai fazer o que amanhã? Ele também vai. Diga, onde você estiver, ali ele estará. Aleluia! Aleluia!